Eu engravidei da Isis em dezembro de 2019. E em janeiro eu descobri que eu estava grávida. E foi uma alegria muito grande. Eu estava passando por um tempo muito difícil, mas aquela notícia me trouxe uma alegria tão grande. Eu fiquei tão alegre, meu coração se encheu de alegria. E a gente ficou todo mundo feliz, né, com a vida aí da Isis. E ocorreu tudo bem com a gestação até o dia 29 de maio, 10 dias depois do meu aniversário. Foi quando eu fui fazer a ultrassom morfológica e a gente descobriu que ela estava perfeita, estava tudo certo, mas que o colo do útero estava aberto e o saco gestacional já estava entrando. E se ela nascesse, muito pequena a chance dela sobreviver. E o médico fez a cirurgia no mesmo dia. Eu fiquei muito tempo em repouso. Precisava ficar em repouso, mas a gente ficou tão assim, na verdade foi um susto quando a gente descobriu o que tinha que fazer, porque eu não esperava, mas eu fiquei muito tranquila, porque eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, o médico vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha. Se o que for para acontecer, amém, amém. A gente fez ali a remoção, tirou ali, o médico tirou o fio, né, os pontos ali, que segurava o colo, que fechava o colo, porque ela já podia virar o mundo e estava tudo bem se ela viesse, né. Deus me deu uns versículos, que inclusive até anotei na Bíblia, versículo para 2020, que é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 ao 18. E fez muito sentido hoje, né? Me consolou e me deu um caminho. E aí, tirando, deu tudo certo, foi um sucesso a cirurgia, a cerclagem. E também retirado dos pontos, tudo certo. Então, arrumei tudo, estava tudo pronto, tudo preparado. Entre a época que eu descobri que eu fiquei grávida, que eu estava grávida, e até o dia do acontecido, eu tive alguns sustos, né? Por exemplo, essa cirurgia, eu caí de barriga no chão, enfim, no início também da gravidez, tô lembrando aqui, tive uns sangramentozinhos no início e tal. E agora a terceira. Tá ótimo o coraçãozão da Isis. Essa melhora aqui um pouquinho. Gente, que bocão! Que gracinha! É muito bocão! Deixa eu ver se eu pego um pouquinho dela. No sábado, dia 6 de setembro, foi um dia normal, eu estava em casa, nós jantei e dormi e deitei. E quando foi no domingo, dia 6 de setembro, 00:30, eu despertei com um sonho onde acontecia algo muito ruim com a Isis e com uma dor forte. Só que quando eu acordei e eu tive noção desse sonho, como as dores eram fortes, eu me desliguei totalmente desse sonho e comecei a observar a dor. E estava sentindo contrações também. Eu até pensei, eu pensei em duas coisas. Eu pensei que poderia ser, porque eu tinha tido infecção de urina umas semanas atrás, mas eu tinha tomado medicação e estava tudo certo, né? Tava tudo bem. E eu pensei, nossa, será que essa infecção de urina voltou? E umas contrações. Só que as contrações estavam distantes uma da outra. Eu falei, meu Deus, será que ela vai nascer hoje? Ela vem hoje. Eu estava de 38 semanas. E então, sentindo dores, eu decidi ligar para o médico. Falei, eu vou ligar, porque eu tava achando as dores estranhas, assim, diferente. Porque eu fiquei pensando, se eu tiver com infecção de urina, vai acelerar o parto, né? Pode ter parto prematuro, se tiver dado infecção de urina novamente. E aí, eu liguei pro médico e a gente conversou. E aí eu expliquei pra ele, falei, doutora, as contrações, que elas estavam vindo distante, 10 em 10 minutos, eu tô com uma dor assim e tal. Ele disse que se eu preferisse, eu poderia ir, eu podia ir, que ele me examinava. Mas eu falei, doutor, eu vou observar aqui, as contrações ainda estão distantes uma da outra, eu só fiquei preocupada mesmo com essa dor, né, diferente, parecia uma dor
aqui na região mesmo das costas, sabe? Mas ficou tão confuso que era uma dor nas costas, com contração. Eu achava realmente que ela nasceria no dia 38 com vida, né? Então, ele até falou, Thaisa, toma um remédio pra dor, pra ver se essa dor passa, porque eu imaginei que era dor nos rins também, né, junto com contração. Eu decidi ficar em casa, eu decidi tomar o remédio, tomei um remédio e decidi dormir. Eu falei, vou deitar um pouco, porque se as contrações diminuíram o tempo, eu vou pro hospital. Se não, eu vou continuar aqui. E nisso, eu dormi, era mais ou menos, então, eu acordei 00:30 com dores, aí eu liguei pro médico mais ou menos 1h30, aí quando foi depois de 1 hora, eu deitada, dormi. E de repente eu acordo, eu desperto umas 7 horas da manhã e sabe aquele sono que você dorme assim? Pareceu que eu dormi tipo 40 minutos, 30 minutos e eu dormi 4, 5 horas. E quando eu acordei, eu tive uma sensação muito ruim. Eu acordei com uma sensação muito ruim de que algo estava errado. Eu acordei assustada, porque para mim tinha passado poucos minutos e não tinha passado horas. E eu coloquei a mão na minha barriga e eu lembrei, não do sonho, eu lembrei da sensação que o sonho causou em mim. E com essa sensação, e uma sensação muito ruim, e a sensação do sonho, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu peguei meu celular, olhei meu celular, vi que o médico tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu tinha decidido não ir. E quando eu levantei, eu já me ajoelhei e eu falei com Deus, eu pedi, Senhor, ressuscita minha filha. E logo eu já levantei, eu fiz essa oração bem rápido, já levantei, fui pro espelho e vi que minha barriga estava muito estranha. Aí eu vi, a barriga já estava baixa, estava larga, sem movimento, sabe aquela barriga sem vida? E nisso eu liguei pro médico na hora, eu falei, doutor, minha barriga tá assim, dessa forma, tal. Ele, come, calma, fica tranquila, toma seu café da manhã. Observa, se ela mexe pelo menos umas 6 vezes depois que você comer. E quando eu comi, eu observei que mexeu mais ou menos umas 4 vezes. E aí eu liguei pra ele e informei que ela mexeu só 4 vezes. E a gente decidiu ir. Eu falei com meu esposo, a gente foi. A mala tava tudo pronta, a mala minha, a mala dela. Só que eu fiquei tão assim que eu não lembrei de levar as malas. Que eu não tava conseguindo, na verdade, fazer mais nada. Nós fomos pro hospital e durante todo o caminho eu muito assim, apreensiva, aquela sensação ruim de que tava errado, né? Que tava errado, mas que tinha uma esperança no coração, né? E a gente chegou na maternidade, poucos minutinhos depois o doutor chegou e eu já fui sentando, a gente já foi entrando no consultório, já fui sentando, conversando, e aí, não, já vamos ver como que tá. Ele pegou aquele aparelhinho que dá pra ouvir, né? O barulhinho, pegou o aparelhinho, passou na minha barriga, passou, e a gente não conseguiu ouvir nada, passou, a gente não conseguiu ouvir nada. Teve uma hora que ele foi para um lugar onde houve umas batidas, mas a gente percebeu que era o meu coração, que estava muito acelerado. Gente, é uma sensação horrível, é muito triste, mas tinha esperança, e aí tinha uma esperancinha, mas eu tava com aquela sensação de que realmente ela não estava ali, né, mais. E desse local a gente foi para um local onde tinha como fazer ultrassom, né? Ele pegou o aparelho de ultrassom, não encontrou barulho no coraçãozinho dela. E eu só lembro a parte que ele falou assim, nossa, será que foi uma parada cardíaca? E eu fiquei em estado de transe. Pra quem não sabe, é um estado onde o cérebro, é uma defesa do cérebro. E é como se tudo estivesse acontecendo assim e eu não conseguia processar as coisas, tudo no automático, sabe?
Eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí o médico saiu da sala e o Alexandre, meu esposo, a gente se abraçou. E assim, meio sem acreditar, sabe? Quando você fica assim, tipo, não tô acreditando. Meio sem acreditar naquilo tudo que eu tava vivendo, naquilo tudo. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo comigo. De lá a gente foi pro quarto e ele teve que induzir, né, o parto. Na hora até a gente pediu cesárea, eu e o Alexandre, a gente pediu. Mas ele achou melhor não, porque como a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, né, e fazer corte na pele, sei lá, uma infecção, então decidiu ter normal. Eu fui pro apartamento, né, e lá eles colocaram citocina, colocaram aqueles comprimidinhos, série comprimido, para que induza o parto, né. E depois de mais ou menos 1 hora, o remédio começou a fazer efeito, eu comecei a sentir contrações. Logo eu comecei a sentir contrações, logo as contrações vieram mais fortes. E logo a gente já teve que ir para a sala para a sala de cirurgia, né, para que ela nascesse. E a gente foi lá na sala de cirurgia. Depois que eu cheguei lá, foi bem rápido, foi mais ou menos umas seis contrações de expulsão mesmo, né? E a Isis já nasceu. A Isis nasceu com 3,4 kg e poucos gramas, com 52 centímetros de comprimento. E quando ela nasceu com o cordão circular, o cordão umbilical, com 2 voltas em volta do tornozelo, com 2 voltas no tornozelo esquerdo. E no momento do parto, eu só queria que terminasse logo, né, aquilo tudo. E quando ela saiu, eu já queria ver ela, queria ver como que ela era. E ele me entregou ela e ela ficou ali no meu colo por uns 20 minutos. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu senti ali a temperatura dela, senti o pezinho do corpo, que eu estava deitada. Pude observar, pude ver o rostinho, tudo, perninha, corpinho, linda, linda, linda. A cara da Maiana, a cara do meu esposo, linda ela. Depois de um tempo eu retornei pro apartamento. E no apartamento que vem assim o choque, assim, né, que nossa, não tá lá. E eu tive alguns desmaios, fiquei muito fraca porque eu perdi um pouco de sangue, né. Então eu fiquei muito fraca, eu desmaiei algumas vezes. E quando eu volto pro apartamento, vem mais assim a realidade, sabe? De que realmente aquilo ali estava acontecendo, de que realmente a Isis faleceu. Ela faleceu ainda na minha barriga, né? A gente acredita que foi na parte da manhã que ela faleceu. Que aí caiu a ficha, mas Deus, gente, é tão bom que vinha pessoas onde eu tava. Deus é bom demais. E vinha e me lembrava da minha identidade, me lembrava de quem eu era e de quem a Isis era. Filha amada em que ele tem grande prazer, filha que ele consola, de que eu não estava sozinha, de que ele estava ali comigo. E nessa noite, na primeira noite que eu fiquei, eu lembro que eu até escrevi um textinho no meu celular. O Espírito Santo me trouxe a memória. Eu era em Jesus, o amor dele por mim, o amor dele por nós, humanidade, né? E lembrei também dos versículos que foi dado lá no início do ano, sobre as aflições, né, que a gente passa, as tristezas, as dores, os sofrimentos que a gente passa aqui nesse mundo, que é tão, né, rápido, que a gente passa por aqui tão rápido. E se comparado à eternidade, isso aqui não é nada, né? O que a gente vive aqui, a nossa vida aqui na Terra. Então, ele me fez lembrar, ele me trouxe a memória. Ele colocou pessoas, né, que cuidaram da gente nesse processo tão difícil, que esteve com a gente. E logo no outro dia, né, veio o dia do enterro. Eu não estava com ela, eu ainda estava no hospital. Quem enterrou foi o meu esposo, né, alguns amigos que estiveram lá, que fizeram o enterro da Isis. E eles tiraram uma fotinha
E depois eu consegui essa foto. E como eu fiquei feliz de ter essa foto, porque eu queria ter o rostinho dela, eu queria lembrar, porque a mente da gente vai esquecendo, né? E eu queria lembrar, e graças a Deus eu consegui a fotinha, até porque eu queria mostrar também para as meninas, para Sofia e para Maiana, que também não foram no enterro. Enfim, assim, eu não consegui, realmente assim, é muito difícil, a gente não consegue pensar nas coisas. Então, depois que ela foi enterrada, depois de algumas horas eu fui liberada, eu recebi alta. Fiz o tipo de exame, Covid, dengue, vários outros que eu não lembro, para saber se estava tudo bem comigo, se o que tinha causado, né, era isso, era algum, sei lá, se testasse positivo para alguma coisa. Mas foi feito os exames e não deu nada. Nós decidimos não fazer a necrópsia para saber o que realmente causou, né, a morte dela, e nem a investigação da placenta. Então, o que ficou provavelmente foi a voltinha no tornozelo ou do cordão, onde que provavelmente apertou ali e impediu que passasse ar suficiente. Quando eu fui liberada, a gente passou na farmácia, a gente comprou alguns remédios e ali eu desabei mesmo, assim, porque antes um pouco, quando eu já estava saindo ali do hospital, onde eu vi aquele chorinho do bebê, eu estava saindo do hospital sem o chorinho do meu bebê, sem o chorinho da Isa, sem ouvir o chorinho dela. Foi muito doído, foi muito triste, muito sofrido. E aí eu estava no carro, logo depois que a gente saiu do hospital, a gente passou na farmácia e assim, eu desabei, porque eu vi que não tinha, né? Eu queria que ela tivesse na cadeirinha ali, indo com a gente para casa, mas não foi o que aconteceu. E eu tinha que aceitar, né? Foram meses de muita dor e sofrimento, onde eu não tinha vontade, não tinha ânimo, eu não tinha alegria. Foi realmente um tempo muito difícil. E eu quero fazer mais vídeos para compartilhar esse tempo com vocês, porque eu acredito que vai ajudar muitas as mulheres que estão passando por isso também, né? Da gente compartilhar as dores que a gente tem vivido e como a gente tem superado, como a gente tem decidido caminhar, continuar a caminhada, né? A gente tem que ser forte. Jesus diz: seja forte e corajoso, não desanime, porque eu sou Deus, estou contigo onde quer que você vá. Então, assim, ser forte não é não chorar, não é não sentir dor, não é isso. Ser forte é não desistir. Por mais que eu pensei em desistir, a gente pensa, né? Mas não, Deus nos faz lembrar de que a gente não deve desistir, né? Ele nos fortalece, é quando a gente está fraca que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Então ele me fez forte, ele me fez que eu não desistisse, que eu prevalecesse, que eu passasse por essa dor, tristeza, mas que eu não ficasse lá, que eu continuasse a caminhada, né? Porque ainda havia muito o que viver. E eu creio que a Isa está com o Senhor. E o Senhor me fez lembrar de que aquela plenitude de alegria, de contentamento que eu sinto quando eu estou na presença dEle, ela está nesse contentamento, nessa alegria eterna ao lado dEle. Ela está lá nessa presença, sabe? Isso me alegra muito. Com tudo isso que me aconteceu, eu decidi confiar no Deus soberano, na soberania de Deus. Sim, na soberania dele, que exerce o poder e a autoridade suprema sobre tudo. Salmo 103 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Nosso Senhor é soberano e tremendo é o seu poder, é infinita a sua sabedoria. Sim, Ele está. Sim, Ele está no controle. Ele tem o domínio nas suas mãos. Romanos 11:33 diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Precisamos ter um coração humilde para lembrar a posição de Deus, a posição dele. Ele é Criador, Ele é o Criador. Ele é o Deus e Pai, Ele é Pai também.
E nós somos criaturas e filhos. Como eu falei no início do vídeo, foi me dado versículos nesse ano de 2020. E esses versículos estão lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que nosso corpo esteja se desgastando, a nossa mente está em plena renovação. Pois as nossas aflições, olhando com o olhar eterno, são leves e passageiras. Produzem para nós uma glória, uma honra, para sempre, de valor eterno. Que eu fixe os meus olhos, e você também, não no que aconteceu, não nas circunstâncias, porque isso nos desanima. Que a gente saiba fixar os nossos olhos para o alto, onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Criador e Pai. Os olhos sejam fixos em Jesus, que é a nossa esperança. Olhando para Ele, a gente tem esperança, a gente tem consolo e conforto. Eu te convido, você, mãe, que está vivendo isso, a fixar os seus olhos no Senhor. Ele diz que aquele que bater, Ele vai abrir. Ele diz que aquele que procurar, aquele que desejar, ele será achado daquela pessoa. À medida que a gente busca o Senhor, Ele vai nos confortando e nos consolando. O consolo e o conforto vem também à medida que a gente busca Deus, que a gente busca Jesus. Porque Ele é um Deus consolador, um Deus que conforta, um Deus que faz novas todas as coisas, um Deus que ressignifica, traz ressignificados de coisas que a gente viveu. Olhe para a eternidade. Se você não tem esse olhar de eternidade, peça a Deus para que te dê esse olhar, essa convicção de que a eternidade existe. E essa convicção, ela tem me sustentado, tem me confortado também. O Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É promessa de Deus para nós. É promessa de Deus para nós que há algo, há eternidade. A eternidade existe. Essa vida é um sopro. O que Deus tem preparado para nós é eterno. Ele também diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos preparar-vos lugar, eu virei e os levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade é. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Meu desejo é que esse vídeo possa trazer esperança, possa trazer consolo e conforto para aquela mãe que também, assim como eu, perdeu o bebê. O Senhor é bom, Ele está conosco, Ele passa com a gente, Ele não nos abandona, sabe? E se apegar com Ele, porque Ele é a fonte do consolo, Ele é a fonte do conforto. A quem eu vou recorrer, senão Ele, Criador e Pai, que me ama, que nos ama, que deu seu Filho para morrer no nosso lugar, para que a gente tivesse vida eterna. Vai passar, essa dor, esse sofrimento vai passar.